Oi, gente, tudo bem? Mais um dia de aula de química. Uhul! Hoje nós vamos falar sobre a química orgânica. É uma química muito presente nos vestibulares, nos concursos que tem química de forma geral. Dizemos que a química orgânica é a química da vida e nós podemos contextualizar a química orgânica com diversas áreas da química. E também é uma parte muito atual, já que química ambiental também pode estar associada à química orgânica e é um dos assuntos mais cobrados aí nas provas de vocês. Vamos falar então da nossa química da vida. Sobre a química orgânica, nós vamos focar muito no carbono e nos derivados dos carbonos. Então, o que nós temos que saber do carbono? Que ele é um elemento tetravalente. Tetravalente quer dizer que ele vai fazer 4 ligações obrigatoriamente. Então, o carbono vai buscar sempre 4 ligações. Essas 4 ligações que ele vai fazer, elas podem ser 4 ligações simples, pode ser ligação dupla, ligação tripla, como a gente pode observar aqui a carinha das ligações. Ligações simples, que é representada por esse tracinho aqui, ligação dupla por esses dois traços e ligação tripla. O carbono também, ele está junto com outros elementos. Na química orgânica, nós vamos ver muito ligações, principalmente com hidrogênio. Hidrogênio é o best friend do carbono na química orgânica. Ligações com nitrogênio, enxofre, oxigênio. E halogênios, dizemos também que se chamam os aletos. Toda vez que tiver um aleto, é porque tem um halogênio lá ligado à minha cadeia. Então, de forma principal, nós temos o nosso carboninho aqui, que é tetravalente, que vai fazer sempre 4 ligações, independente de serem ligações simples, duplas ou triplas. Hidrogênio sempre vai fazer uma ligação simples, nitrogênio 3 ligações, oxigênio 2 ligações e o enxofre 2 ligações de forma geral aí. Entendido até aqui? Carbono tetravalente. Aqui nós temos uma representação do que eu estava falando com vocês. Aqui eu busquei esse radical que tem um carbono que está ligado a 3 hidrogênios. Ó, como é que vai ficar? Essa ligação aqui, ó, ele tem 3 ligações simples. Esse triangulinho aqui é uma representação para vocês terem uma ideia de algo 3D, imaginarem a molécula de forma 3D. Quando tem esse triangulinho aqui tracejado, quer dizer que a minha ligação está para trás. E quando nós temos esse triangulinho aqui, ó, preenchidinho, quer dizer que essa ligação com o hidrogênio está para frente. E quando a representação assim, ó, retinha, quer dizer que esse hidrogênio está no plano. Esse carbono aqui, né, essa aqui é a ligação que ele está fazendo com o nitrogênio, ele tem 4 ligações simples. O tracejado e o triangulinho preenchido representam ligações simples. É só para vocês terem a ideia de qual ligação está para trás e qual ligação está para frente. Mas vocês podem representar também como o tracinho que a gente está acostumado aqui de ligação simples. Ó, carbono está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações tetravalente. Aqui eu tenho uma representação do nitrogênio. Lá, como nós vimos, o nitrogênio vai fazer 3 ligações, independente de serem ligações simples, duplas ou triplas. Nessa representação aqui, ó, o nitrogênio está fazendo uma ligação dupla e uma ligação simples. Total, 3 ligações que o nitrogênio está fazendo. E aqui, por fim, um exemplo do oxigênio, que ele vai fazer 2 ligações. Nesse caso aqui, ele está fazendo, ó, uma ligação dupla. Oh, gente, vocês entenderam. Então, aqui ele está fazendo uma ligação dupla, ou seja,
Ó, uma, duas ligações, um carboninho que está aqui nessa pontinha. Tudo bem? Carbono, ligação dupla, ou seja, duas ligações. Nós temos algumas representações de como essas substâncias vão se organizar. Ali eu coloquei uma moleculona para vocês observarem. Aqui nós vamos ver o início, como é que elas podem ser representadas, como elas podem ser vistas, como esses carbonos vão estar ligados aos hidrogênios e às outras moléculas. Aqui a gente vai fazer uma classificação de cadeia carbônica. Nós temos, numa cadeia, nós podemos encontrar carbono primário, que é quando ele está ligado a um ou nenhum outro carbono. Então, nós vamos analisar a ligação de carbono com carbono nesse caso. Carbono secundário, quando ele está ligado a dois outros carbonos. Carbono terciário, 3 outros carbonos. E quaternário, 4 outros carbonos. Vamos ver aqui nesse exemplo. Olha só. Esse primeiro carbono aqui, ó, ele está fazendo uma ligação com carbono vizinho. Uma ligação simples com carbono vizinho. Então, quer dizer que esse carbono aqui, ele é primário. Olhando para esse carbono aqui do lado, o que vai acontecer? Ele está ligado a esse carbono e está ligado ao segundo carbono vizinho. Então, esse carboninho aqui rosinha, ele está fazendo uma ligação, duas ligações com carbono. Então, ele é um carbono secundário. Terceiro carbono, ó, uma ligação com carbono rosinha, outra ligação com carbono vermelhinho aqui do lado e uma terceira ligação aqui, ó, com carbono aqui de baixo. Então, esse carbono aqui azul, ele é um carbono terciário, porque ele está ligado a outros 3 carbonos. Já que eu circulei esse carbono aqui, ó, ele está ligado apenas ao carbono de cima. Então, ele é um carbono primário. Vamos olhar aqui para o vermelhinho. Esse carbono aqui está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ele é um carbono quaternário. E todos esses outros carboninhos aqui, ó, que estão ligados a apenas um carbono, eles são carbonos. Isso aí, fala aí. Carbono o que, gente? Primário, exatamente. E por fim, esse carbono aqui da ponta. Ele não está ligado a nenhum outro carbono. Então, ele também é considerado um carbono primário. Beleza? Vamos seguir. Nós também podemos encontrar isso cai muito na prova da UERJ, ele é muito citado, o carbono quiral, o carbono assimétrico. Vocês vão estudar também mais para frente a parte de isomeria, vocês vão ver que o carbono assimétrico ele é importante nas nossas vidas de vestibulandos. Vamos olhar aqui. Esse carbono assimétrico, ou carbono quiral, é um carbono que possui 4 ligantes diferentes. Então, R1 é diferente de R2, que é diferente de R3, que é diferente de R4. Então, são 4 ligantes diferentes que esse carbono vai ter. Vamos olhar aqui no nosso exemplo. Esse carbono aqui, ele está ligado a um CH3, está ligado a um OH, está ligado a um hidrogênio e está ligado a toda essa cadeia aqui, ó, grandona que acompanha esse carbono. Então, nós podemos dizer que esse carbono, ele é, sim, quiral ou assimétrico. Ah, amada, se esse carbono aqui tivesse ligado a um CH3 aqui, isso aqui, ó, tivesse sumido, se não tivesse isso, nem isso aqui. Logo, ó, CH3 seria igual a CH3. Meu carbono não seria quiral, tá bom? 4 ligantes diferentes, carbono assimétrico ou carbono quiral.
Aqui nós temos uma molécula de adrenalina. Essa molécula de adrenalina, ela possui um centro quiral, um carbono quiral. Como nós podemos identificar esse carbono quiral? Vamos observar aqui. Principalmente esse carbono aqui, ó, que se encontra aqui. Ó, cada extremidade, gente, representa um carbono, tá? Então quer dizer que tem um carbono aqui, outro carboninho aqui, outro carbono aqui. São formas de representações diferentes, tá? Nem sempre vocês vão ver o carbono assim, ó, de forma aberta. Às vezes ele está aqui, ó, nas pontinhas. Quer dizer que isso é uma estrutura em bastão. Vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente. Vamos focar aqui nesse carbono aqui, ó. Esse que eu estou marcando. Esse carbono, ele está ligado a um OH. Ele está ligado a essa estrutura aqui, ó, grandona. E está ligado a esse carbono aqui, ó. Ó, esse aqui. Isso aqui é um carbono. Esse carbono está ligado a essa estruturona aqui toda. O que eu preciso ter para ser um carbono quiral ou assimétrico? Ó, os elementos que estão ligados ao carbono tem que ser um diferente do outro. Então, aqui, OH é diferente dessa estrutura, que é diferente dessa estrutura. Cadê a quarta ligação, Camila? Ó, preste atenção. Carbono ligado a 1, 2, 3 outras estruturas. Qual vai ser a quarta ligação que está faltando? Vai ser do hidrogênio. Ele não está sendo representado aqui, mas ele existe. Ó, então, é como se eu tivesse a quarta ligação, como se tivesse, ó, um hidrogêniozinho escondido aqui. Então, a minha quarta ligação é com o hidrogênio. Logo, esse carbono aqui, que está com asterisco, ele é um carbono quiral, porque ele estava ligado a 4 elementos diferentes. Sobre as cadeias carbônicas também, nós temos alguns tipos de hibridação que estão associados aos tipos de ligação. Lembra das ligações simples, duplas, triplas? Esses tipos de ligações, eles são importantíssimos, caem muito no Enem. Então, vou explicar aqui para vocês. Nós já sabemos que o carbono é tetravalente. Nesse caso, ele está fazendo 4 ligações simples. Essas ligações simples que o carbono está fazendo, ela pode ser chamada de ligação sp3. Então, esse carbono, ele é um carbono sp3. Por quê? Porque ele faz 4 ligações simples. Carbono sp3 é um carbono que faz 4 ligações simples. Vamos olhar o carbono aqui de baixo. Ó, esse carboninho aqui de baixo, ele está fazendo 1, 2 ligações simples e uma ligação dupla. Quando eu faço uma ligação dupla e 2 ligações simples, nós dizemos que esse carbono é sp2. E por fim, o carbono sp é quando ele tem uma ligação tripla e uma ligação simples. Meu carbono será sp. E também representado como um carbono sp, nós temos o carbono que faz 2 ligações duplas, que também é considerado um carbono sp. Outra coisa, vocês estão vendo esses símbolozinhos aqui, esse símbolo de sigma e pi? São assim que essas ligações simples são chamadas. As ligações simples, elas podem ser chamadas de ligações sigmas. Ligação sigma é uma ligação forte, uma ligação, é a primeira ligação que eu faço com outro elemento que está acompanhando esse carbono. Então, nós dizemos que ligações simples também são chamadas de ligações sigma. A primeira ligação ela vai ser sempre chamada de sigma. Então, aqui, quando tem uma ligação dupla, a primeira vai ser sigma. Só que a segunda ligação, ela vai ser ligação pi.
Vamos ver esse carbono aqui, ó. Está fazendo uma ligação tripla. Primeira ligação, sigma, e as outras duas são chamadas de ligação pi. E por fim, esse carbono aqui está fazendo duas ligações duplas. Primeira ligação, ligação da origem, vai ser sigma. E a segunda ligação, ela pode ser chamada de ligação pi. Muitas coisas, né, gente? Muitas coisas novas para aprender, para quem nunca viu esse assunto. Muitas coisas para relembrar. E vamos embora. Então, gente, aqui nós vamos começar a ver os tipos de fórmula que nós podemos encontrar por aí nas questões. Nós temos a fórmula estrutural, quando eu exponho todos os meus elementos. Então, aqui eu vejo claramente que os carbonos ligados entre si e também os carbonos fazem uma ligação simples com os hidrogênios, que os acompanham aqui do ladinho. Então, a minha fórmula estrutural é quando eu exponho todos os elementos que estão participando da estrutura. Quando eu falo da estrutura simplificada, uma fórmula estrutural simplificada, quer dizer que eu pego a quantidade dos elementos dos hidrogênios e condenso aqui, ó, nesse númerozinho. Preste atenção, ó, nesse carbono aqui, ó. Vocês conseguem ver que esse carbono está fazendo uma, duas, três ligações aqui com o hidrogênio. São 3 hidrogênios ligados a esse carbono aqui. E eles podem ser representados dessa forma aqui, ó. Entendeu? CH3. Vamos olhar para o carbono vizinho. Esse aqui. Ó, CH2. E esse carbono aqui, esse segundo, está ligado a 2 hidrogênios. Então, eu condenso esses hidrogênios em quantidades. Assim, eu consigo ocupar menos espaço do que a fórmula estrutural. A fórmula estrutural era muito volumosa, ela ocupa muito espaço. Então, na simplificada, nós podemos ver as ligações entre os carbonos e saber quantos hidrogênios acompanham esse carbono. Lembrando sempre que o carbono vai fazer 4 ligações, que podem ser simples, duplas ou triplas. Aqui nesse segundo exemplo aqui, eu usei o butano, tá bom? Vamos lá. Um outro exemplo do butano, nós podemos encontrar a fórmula em bastão. A fórmula em bastão eu coloquei em vermelho porque é ela. Ela é a fórmula que nós vamos encontrar em todos os nossos concursos. Fórmula em bastão é uma fórmula mais simples no quesito espaço. Então, a fórmula em bastão ela é muito utilizada. Vocês vão ver demais, porque é a principal fórmula utilizada. E aqui, como é que vocês vão fazer para identificar? Cada uma dessas pontas representa um carbono. Correto? Correto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Lembre-se que sempre o carbono vai ser tetravalente. Esse carbono aqui está ligado a esse daqui. Então, eu tenho um carbono aqui, outro carbono aqui, um ligado ao outro, por uma ligação simples. Só que tá, o carbono ele é tetravalente. Não está faltando coisa aí? Está faltando. Então, aqui na fórmula em bastão, nós vamos representar basicamente o carbono e nós sabemos que ele é tetravalente. As ligações que não são encontradas aqui são ligações ocultas que são feitas com hidrogênio. Então, esse carboninho aqui, ó, da ponta, ele está fazendo uma ligação simples com carbono aqui de cima. Faltam 3 ligações. Essas 3 ligações estão aqui, ocultas. Elas existem. Estão aqui, ó, com 3 hidrogênios. 3 hidrogênios mais um terceiro hidrogênio. Então, esse carbono aqui está fazendo uma ligação simples com o carbono de cima e mais 3 hidrogênios.
Vamos observar esse carbono aqui da pontinha. Ele está fazendo uma ligação simples com o carbono daqui, outra ligação simples com esse carbono aqui. Então, no total, vocês conseguem ver duas ligações simples entre os carbonos. Faltam duas ligações, que são completas por hidrogênio. E outro hidrogênio. Pronto, carbono completíssimo lá na sua valência. Uma, duas, três, quatro ligações. Aqui com esse carbono de baixo, a mesma coisa. Ele está fazendo uma ligação simples com o carbono de cima e outra ligação simples com o carbono da extremidade, da pontinha. Então, se ele já tem duas ligações simples, faltam duas ligações. Serão feitas com hidrogênio. Vocês não veem, mas o hidrogênio está aqui. E aqui na nossa extremidade, a mesma coisa. Ele está fazendo uma ligação com o carbono, esse carbono aqui. Faltam outras três ligações, que são completas por outros três hidrogênios, que estão ocultos, mas existem sim. E também podemos ver muito modelo molecular, que são essas bolotinhas aqui, ó, que representam os átomos. Aqui, nosso modelo molecular, ele é um pouco mais realista, ele é em 3D, então vocês conseguem ver o que eu falei lá no início. Lembra que eu falei que tem um carbono para frente, um hidrogênio para frente, um hidrogênio para trás? Aquelas ligações, uma tracejada, o outro triangulinho lá cheinho? Então, essa ligação aqui, ó, é como se fosse aquele hidrogênio. Vocês têm a noção de que esse hidrogênio está mais para frente, está projetado para frente. Então, ele seria representado por aquele triangulinho. Se vocês observarem esse carbono aqui, ó, esse hidrogênio aqui de trás, ó, ele é representado por aquele tracejado. Quer dizer que essa ligação está para trás. Porém, são ligações simples. Entenderam? Esses tipos de ligações, é para você ter a noção de 3D onde se encontram esses elementos. Mas as ligações, elas são simples, tá bom? Então aqui, ó, essa bolinha preta, ou grafite, é a representação de um carbono, outro carbono, carbono e carbono. Esses carbonos estão ligados ao hidrogênio, que é representado pela bolinha branca, hidrogênio, hidrogênio. Segundo carbono aqui, ó, tá ligado, tá fazendo uma, duas ligações simples com os carbonos vizinhos. E outras ligações simples com os meus hidrogênios aqui, que são as representadas por bolinhas brancas. Beleza? Nós temos uma classificação dessas cadeias carbônicas. Essas cadeias elas podem ser abertas ou alicíclicas, são chamadas de cadeias abertas. Ou seja, são cadeias que vocês conseguem ver aqui um carbono ligado ao outro e tal. Aqui vocês conseguem ver as cadeias direitinhas, abertinhas. Nós temos cadeias ramificadas, ou seja, preste atenção, aqui vocês veem um carbono ligado ao outro, retinho, um do ladinho do outro. Só que nas cadeias ramificadas, vocês conseguem observar que, ó, nós temos partes sobressalentes, nós temos ramificações. Aqui, a minha cadeia não é mais linear, um carbono ligado ao outro. Nós temos estruturas que estão acopladas a essa cadeia principal. Então, esses circulados aqui, ó, podemos dizer que são ramificações que acompanham a minha cadeia aberta. Nós temos uma cadeia saturada, que não possui ligações duplas ou triplas, e cadeia insaturada, que possui a ligação dupla ou tripla. Lá na faculdade, nós falamos muito sobre cadeias saturadas e insaturadas. Tanto uma coisa que me ajudou a decorar isso de cadeia saturada ou cadeia insaturada é que meus professores chamavam
as duplas ou triplas ligações, eles sinalizavam para a gente, não observem aquela dupla ligação. Eles falavam, olha, observa aquela insaturação ali. Então, nós já imaginávamos que a insaturação que ele estava se referindo era a minha ligação dupla ou ligação tripla presente na minha cadeia. Cadeia saturada, sem ligação dupla ou tripla, e cadeia insaturada, com presença de ligação dupla ou tripla. Nós temos uma cadeia homogênea, ou seja, ó, prestem atenção, aqui eu tenho, ó, carbono ligado a carbono, excluindo essa parte aqui, ó. Estou excluindo essa parte aqui de OH. Observem. Carbono ligado a carbono, que está ligado a carbono, que está ligado a carbono, que está ligado a carbono, e ligado a outro carbono. E esses carbonos estão ligados às extremidades aqui, com um OH e um hidrogênio. Então, aqui eu tenho uma cadeia homogênea, porque eu tenho carbonos ligados a carbonos diretão. Aqui na minha heterogênea, vocês vão observar que tem, ó, um heteroátomo, que pode ser oxigênio, pode ser nitrogênio, pode ser enxofre, que vai dividir a minha cadeia no meio. Aqui eu não tenho mais um carbono ligado a outro carbono, eu tenho um heteroátomo dividindo a minha cadeia, que nesse caso está sendo o oxigênio. Cadeias fechadas ou cíclicas. Lembra das minhas cadeias abertas? Eu conseguia ver as cadeias abertinhas, normais, de forma linear, que você consegue identificar. Aqui, a minha cadeia está fechada. Então, aqui é um exemplo de cadeia fechada. Ó, outra cadeia fechada. Cadeias fechadas é quando eu não tenho aquelas extremidades, aquela parte linear que nós vimos anteriormente. Aqui ele forma um carbono ligado ao outro, fechando. Então, aqui, ó, um carbono ligado a outro carbono, que está ligado a outro carbono, outro, e assim eles fecham um ciclo. Entendeu? Fechada, cíclicas. Nós temos as cadeias aromáticas. As aromáticas vocês com certeza já viram por aí. São cadeias muito presentes em óleos essenciais, por serem aromáticas, né? Produzem aqueles coisas cheirosinhas pra gente. Então, as cadeias aromáticas elas são dessa forma aqui. São cadeias fechadas também, mas elas têm uma família só para elas, uma classificação só para elas, porque elas têm uma peculiaridade, que são essas ligações duplas. Olha, esses três elementos aqui que eu coloquei são iguais, só que estão representados de formas diferentes. Olha, aqui vocês conseguem, aqui é uma fórmula estrutural que vocês conseguem observar a presença dos átomos. Não é uma fórmula em bastão, que essa daqui já está em bastão. Então, aqui eu tenho um carbono ligado a outro carbono, formando o meu ciclo. Só que existe a presença dessa dupla ligação aqui, ó. Essas duplas, elas estão intercaladas, ó. Ligação dupla, ligação simples. Dupla, simples. Dupla, simples. Essa característica dos aromáticos de intercalar a ligação dupla, dizemos que são duplas alternadas. Essas duplas alternadas, elas ficam girando dentro do meu ciclo, dentro da minha cadeia. Então, os aromáticos, que são representados por 6 carbonos fechadinhos, com duplas ligações intercaladas, alternadas, eles têm uma estabilidade muito grande. São elementos que são duros, são rígidos, porque eles estão lá fechadinhos com as suas duplas ligações. E essas duplas ligações conferem a aromaticidade da estrutura. Então, essas ligações aqui, elas ficam rodando. Essa dupla, às vezes, ela vem para cá. Essa dupla pula para cá. Estou falando que vai ser uma seta, mas vocês estão entendendo, né? Essa dupla, ela pode pular para cá. Elas não ficam paradas, elas ficam girando dentro da molécula. Então, nós dizemos que a ligação, ela
gira. Então, quando a minha ligação gira, elas podem também ser representadas por esse círculozinho aqui, ó, do meio. Quer dizer que ela está girando. Então, vocês podem ver esses três tipos de aromáticos, de anéis aromáticos que nós dizemos. Esse é igual a esse, que é igual a esse, só estão representados de formas diferentes. Então, ó, aqui, ó, duplas alternadas em forma em bastão. E aqui nós temos o anel aromático, também em forma em bastão, só que representado por essa bolinha aqui no meio. Nós dizemos que são os pares de elétrons, ou os pares das duplas ligações que ficam girando dentro dessa estrutura. Nós temos também, sobre as cadeias fechadas ou cíclicas, os aromáticos ou anéis benzênicos que estão isolados, ou seja, eles têm uma ligação aqui, ó, que os unem. E nós temos os condensados, vocês com certeza já ouviram falar do naftaleno, que são anéis aromáticos que estão condensados, ou seja, um coladinho no outro, bem bonitinho, bem juntinho. Outra coisa importante que eu queria falar com vocês, lembrem-se, quando vocês vão condensar dois anéis benzênicos, prestem atenção nas duplas, tá? Que eles têm que estar alternados, sempre. Terminamos a primeira parte de ligações entre carbonos, de cadeias. Nós já aprendemos muitas coisas aqui com relação aos tipos de ligações e tudo mais. Agora nós vamos entrar numa função orgânica muito conhecida na indústria, principalmente pelo petróleo, porque ela é muito associada a petróleo, muito associado também a polímeros, são os nossos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são estruturas que têm apenas carbonos e hidrogênio. Vamos focar agora nessa função orgânica dos hidrocarbonetos. Temos outras funções, como álcool, aldeído, ácido carboxílico, isso aqui vocês vão aprender mais para frente. Vamos com calma. Dúvidas até aqui? Pessoal, qualquer dúvida vocês podem me procurar, tá? Tô no Classroom, tô no WhatsApp, vocês sabem meu número, vocês sabem meu Instagram. Fiquem à vontade. Vamos dar continuidade aqui. Exercícios da apostila estão liberados, tá bom? Nós temos um tipo de classificação de hidrocarbonetos que nós podemos ver por aí. Nós temos os alcanos, que são estruturas que eu tenho apenas ligações simples. Alcenos, que tem presença de ligação dupla. E alcinos, que é quando a minha estrutura tem uma ligação tripla. Ciclanos, ou seja, ciclos, e dentro desses ciclos só fazem ligações simples. Ciclenos, que nós temos a presença de ligações duplas dentro da minha estrutura fechada, dentro do meu ciclo. Alcadienos, de duas ligações duplas. Lembra dos alcenos? Então, alcadienos, entendeu? De ligações duplas, duas ligações duplas na minha estrutura. E nós temos os aromáticos que nós acabamos de ver no slide anterior, que são a minha estrutura aqui, ó, de benzênica com pares de elétrons, aliás, com duplas ligações alternadas. Vamos lá para a nomenclatura. Todo mundo esperava por esse momento, né? Todo mundo ama dar a nomenclatura das estruturas. Vamos focar aqui nas nomenclaturas dos hidrocarbonetos. Então, nós vamos estudar apenas carbonos ligados a hidrogênio, tá? Ou carbonos ligados a carbonos também. Na minha estrutura, eu só vou ter esses dois elementos. Vamos lá. A nossa nomenclatura, ela é dividida entre prefixo. No prefixo, nós vamos contar a quantidade de carbonos na nossa molécula. No infixo, ele está relacionado às ligações
da nossa molécula. Que tipos de ligações elas têm? Tem ligações duplas, tem ligações simples, tem ligação dupla? Como é que funciona? E o sufixo vai estar relacionado à função orgânica. Hoje, a nossa função será o hidrocarboneto. Beleza? Quando eu tenho uma estrutura com apenas um carbono, o meu prefixo vai ser met. Aqui, ó, esse CH4 aqui. Eu tenho um carbono só. Então, meu prefixo, met. Dentro da minha estrutura, eu só tenho ligações simples. Sim, ó, CH4, ó, carbono, ligado a outros 4 hidrogênios. Então, não tem como eu ter ligação dupla ou tripla aqui, ó. Só tem ligação simples. Hidrogênio, 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 mais um para finalizar. Então, se eu só tenho ligações simples, o meu infixo, ou seja, a minha partezinha do meio, né, da palavra, será an. Então, nós temos já met, an de ligação simples. Só tem carbono e hidrogênio? Sim. Show. Sufixo o. Então, essa minha estrutura aqui é o metano, é o gás metano. Vamos agora para o meu segundo exemplo aqui. Nesse meu segundo exemplo aqui, eu tenho 2 carbonos. Então, se eu tenho 2 carbonos, meu prefixo vai ser et. Show. Etzão aqui. Ligação dupla, ó. Essa ligaçãozinha aqui, ó. Dupla, um carbono ligado ao outro. Só tenho ligação simples. Então, infixo an. Só carbono e hidrogênio, sufixo o. Essa molécula aqui se chama etano, gás etano. Ó, vamos para o terceiro exemplo. Eu tenho 2, 3, 4 carbonos. Se eu tenho 4 carbonos, o meu prefixo é but. But, e no meu carbono 1, ó, carbono 1, aqui 1 para o 2, ó. Eu tenho o quê? Uma dupla. Meu Deus, eu tenho uma dupla. E agora? Se eu tenho no carbono 1, ó, carbono 1, uma dupla ligação, ele vai ter o meu infixo 1 de localização. Onde está essa dupla? Ah, amada, está no carbono 1, tá? Carbono aqui, ó, carbono 1 para o 2. No meu carbono 1, eu tenho ligação dupla. Então, meu infixo vai ser en. E hoje hidrocarboneto, but 1, eno. Como é que eu sei quem é meu carbono 1, meu carbono 2 e tudo mais? Quando eu tenho a presença de uma dupla ligação, o meu carbono ele vai começar a ser numerado. Então, essa numeração começa mais próximo da dupla ligação possível. Então, posso dizer que esse aqui, ó, é o meu carbono 1, esse é o meu carbono 2, carbono 3, carbono 4, tá bom? Último exemplo, aqui, ó, 2, 3, 4. De novo, 4 carbonos. Então, prefixo but. Só que, ó, preste atenção, a minha dupla ligação, ela mudou de lugar, ela não tá mais aqui no carbono 1. Ó, ela foi pro carbono 2. Então, aqui, ó, no carbono 2, eu tenho uma dupla. Opa, qual é o infixo de dupla? En. E hoje, hidrocarboneto. Então, o nome dessa estrutura, but2eno. Foi? Vamos lá. E quando a minha cadeia é fechada? Como é que eu faço? Como eu identifico? Vamos lá, mesma coisa, gente. Ó, aqui está a minha fórmula em bastão. Eu coloquei uma fórmula condensada para vocês observarem a quantidade de carbono de forma melhor. Mas, geralmente, prova de vocês vai ser sempre bastão. Vamos lá. Cada uma dessas pontas representa um carbono. Então, eu tenho 1, 2,
3 carbonos. Se eu tenho 3 carbonos, meu prefixo, ó, prop. Então, eu tenho um próprio. Tenho só ligações simples entre eles? Sim, só tenho ligações simples. Então, meu infixo, an. Prop, an. E carbono e hidrogênio? Sim. Sufixo, o. Propano. Só que essa cadeia é fechada. Como é que eu sinalizo essa cadeia fechada? Colocando esse nomezinho aqui, ó, ciclo, na frente. Então, ele é um ciclo propano. Aqui no meu segundo exemplo, eu tenho 2, 3, 4 carbonos. Se eu tenho 4 carbonos, but. Só ligação simples, Camis? Sim, só ligação simples. Então, an. E só carbono e hidrogênio ou de hidrocarboneto. Butano. Só que a minha cadeia é fechada. O que eu faço? Ciclobutano. E assim acontecem com todos os outros ciclos. Aqui, quando a gente fala de aromáticos, os aromáticos, eles são muito, têm uma nomenclatura um pouco particular, porque eles são elementos que são muito conhecidos. Então, eles apresentam os nomes que são mais comerciais, entenderam? Então, quando a gente fala de aromáticos, nós temos o benzeno, que é o anel aromático assim, ó, purinho, sozinho. E desse benzeno, nós temos os seus... Do benzeno, nós temos os seus derivados, como o tolueno, que tem esse aqui, ó, essa ligação CH3 aqui, ligada à estrutura do benzeno. O etilbenzeno, que tem essa estruturinha aqui, ó, de 2 carbonos ligados à estrutura benzênica. E o xileno, temos aqui, ó, um CH3 aqui e o outro CH3 aqui, presos à minha estrutura do benzeno. Então, o benzeno, ele é muito importante porque a partir do benzeno, nós temos vários outros elementos que são formados a partir dele. Temos uma nomenclatura também para isso. Algumas vezes eu me preocupei em colocar para vocês essa nomenclatura de orto, metro e para, porque algumas vezes vocês podem fazer alguns exercícios, vocês veem esse tipo de nomenclatura e não entender o que significa. Quando nós dizemos que os elementos estão numa posição orto, esse Ozinho aqui, quer dizer que eu tenho uma ramificação, um elemento, ó, ligado ao outro. Ó, CH3 ligado a um carbono vizinho. Aqui eu tenho carbono 1, no carbono 2 eu tenho uma pessoa igual a ele. Eu tenho um irmão gêmeo aqui bem coladinho de mim. Então, ele está no meu carbono vizinho. Se estou no carbono vizinho, ele é orto. Ó, presta atenção, o CH3 aqui, o que aconteceu? Ele não está mais no meu carbono vizinho. Ele pulou no carbono vizinho e está em outra posição. Nós dizemos que ela está na posição meta. E posição para é quando eles estão em lados opostos. Ó, CH3, um lado oposto com o outro CH3. Então, nós dizemos que não está na posição para. Lados opostos, para. Carbono que pula o carbono vizinho, meta. E meu carbono vizinho, posição orto. Vamos lá. Tá, nós saímos um pouco da nossa nomenclatura de hidrocarbonetos para falar dos radicais. Os radicais são aqueles elementos que estão ligados à molécula, à cadeia principal. Então, a nossa cadeia principal, aquela carbono ligado a hidrogênio, retinha, bonitinha, como a gente já conhece, eles podem apresentar alguns radicais. Como é que a gente vai dar a nomenclatura de radicais? Vai ser o prefixo, que nós já conhecemos, que representa a quantidade de carbonos, mais o sufixo -il, para indicar que é, sim, uma ramificação, que é um radical. Então, nós temos aqui como exemplo o metil, propil, isopropil.
Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como vocês vão encontrar isso numa estrutura. Vamos olhar aqui. Preste atenção. Aqui, nós vamos nomear os carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Ah, encontrei a minha estrutura principal. Qual é a minha estrutura principal? É quando eu tenho a maior quantidade de carbono. Show, eu tenho 5 carbonos aqui. Qual vai ser a minha nomenclatura? Só que preste atenção, aqui é a minha cadeia principal, tem 5 carbonos aqui. E esse carbono aqui, ó? Esse CH3 aqui, quem ele é? Ele é uma ramificação. Então, aí que entra aquela nomenclatura de prefixo mais -il. Ó, no meu carbono 2, eu tenho a presença de uma ramificação. Ah, que ramificação é essa? Como é que eu dou o nome? Ela vai ser o metil, ó. Metil, por quê? Porque eu tenho um CH3 ligado à minha cadeia principal. Esse nada aqui, gente, representa uma cadeia principal. Quer dizer que esse grupamento está acoplado a uma cadeia principal aqui, tá? Então, esse CH3 está ligado a uma cadeia principal, que no caso, a cadeia principal é essa daqui, ó, de 5 carbonos. Essa daqui é a minha cadeia principal. Então, match de um carbono, il de ramificação, então é uma ramificação metil, ligado a uma cadeia chamada pentano. Por que pentano? 1, 2, 3, 4, 5, pente, 5 carbonos, onde ligação simples, ó, só tem ligação simples entre carbonos, ó. Esse carbono tem uma ligação simples aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Onde ligação simples e O de hidrocarboneto. Então, 2-metil pentano. 2, porque no carbono 2 eu tenho grupamento metil. Eu tenho radical metil. Um radical metil colado no meu grupamento pentano. Então, antes da minha classificação da cadeia normal, da cadeia principal, eu coloco o nome do meu radical. A presença, eu indico a presença desse radical. Vamos olhar um próximo exemplo. Aqui, nós temos um critério para identificar a cadeia carbônica. Preste atenção que aqui, ó, nós temos 3 ramificações. Então, aqui, ó, o que está acontecendo? Primeiro, vamos obedecer um critério. Identifica-se a cadeia principal. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achei minha cadeia principal. Começa a numerar pelo carbono mais próximo da ramificação. Por isso que meu carbono 2, ó, é o mais próximo da minha primeira ramificação. E depois, por fim, nós vamos começar a nomenclatura pela ramificação por ordem alfabética. Preste atenção. Cadeia principal, identifiquei 6 carbonos. Identifiquei, ó, minha ramificação. Ó, ramificação aqui começa através do carbono 2. E eu tenho uma outra ramificação aqui, ó, no carbono 4. Como vai ser minha nomenclatura? Ó, 4 etil, que é um grupamento etil com 2 carbonos, 2,2, por quê? Ó, 2, no carbono 2 eu tenho grupamento metil, no carbono 2 também eu tenho outro grupamento metil. Então, vamos olhar novamente. Ó, carbono 4, eu tenho grupamento etil. Maravilhoso. No carbono 2, eu tenho 2 grupamentos de metil, ó. 2 metis hexano. Então, no carbono 2, eu tenho 2 grupamentos metis. Nome da minha estrutura: 4-etil, 2,2
dimetil, eu quero confirmar que eu tenho 2 grupamentos metis, hexano, porque eu tenho 6 carbonos na minha cadeia principal. Cara, e quando eu tenho ramificação e insaturação, como eu vou dar a nomenclatura dessa substância? Primeiro, sempre identifica a minha cadeia principal. Ó, achei. 1, 2, 3, 4, 5. Identifiquei minha cadeia principal. Beleza, tem 5 carbonos. Começa a numerar pelo carbono mais próximo da insaturação. Se eu tenho uma insaturação e eu tenho uma ramificação na mesma cadeia, quem vai nortear a minha contagem do carbono vai ser a minha insaturação. Então, o meu carbono 1 vai ser o mais próximo da dupla ou tripla ligação. Começa a nomenclatura pela ramificação por ordem alfabética das ramificações. Vamos lá. Ó, 3-etil, grupamento etil, ó. Quem é o grupamento etil? Et, met, et, 2 carbonos. Il de ramificação. Então, eu tenho um grupamento etil no carbono 3. Então, 3-etil. 4, eu tenho um grupamento metil no carbono 4. Metil porque, ó, met de um carbono só e il de ramificação. 4, metil, pente de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pente. 1, porque no carbono 1 eu tenho uma dupla ligação, no dihidrocarboneto. Complicado, né, gente? Mas vocês vão entender. Vocês vão pegar aí os exercícios e vão fazendo devagar, que vocês vão pegar todo esse critério, vocês vão saber fazer tudo direitinho. Tem que ter paciência com nomenclatura, é complicado mesmo. Então, show. 3-etil, 4-metil, pente 1-eno. Lembra dos meus aromáticos? Como é que eu poderia chamá-los de forma oficial? Ó, etilbenzeno. Agora vocês sabem por que do etil. Porque aqui, ó, eu tenho uma ramificação de 1, 2 carbonos. Então, 1, 2 carbonos. Então, et. Il de ramificação, benzeno de estrutura principal. Então, etilbenzeno. Olha o chileno. Como é que ele pode ser chamado? 1, 4. Que, ó, vou começar a numerar daqui, ó, da minha ramificação. 1, 2, 3, 4. Opa. Isso aqui ficou parecendo um 2, né, gente? Mas é 1, tá? 1. Então, no carbono 1 e no carbono 4, eu tenho um dimetil. Eu tenho um grupamento dimetil. De 2, metil, met de um carbono, ó. Eu tenho um CH3 aqui e outro CH3 aqui. Então, dimetil benzeno. Ou, lembra daquelas classificações de ortometopara? Para chileno, P chileno. Por quê? Eles estão em lados opostos. Tá bom? E assim, nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Complicado, né, gente? Hoje foi babado, hoje foi difícil. Chegamos ao fim com o nosso querido tolueno. O tolueno também pode ser chamado de metilbenzeno, porque ele tem, ó, um grupamento aqui, ó, bonitinho. Metil acoplado ao meu benzeno. Então, podemos chamá-lo de metilbenzeno. Beleza, gente? Olha, muita coisa para vocês estudarem. Tem muito exercício para vocês fazerem. Então,
façam esses exercícios, estudem bastante e, principalmente, venham tirar dúvidas comigo. Muito obrigada, gente. Beijos. Até a próxima.